Bom dia, meninos dos oitavos anos, tudo em paz? Então, hoje eu vou fazer aqui para vocês um breve resumo, assim, breve, mas não superficial, a respeito do que a gente está trabalhando. A gente começou, né, já estamos em duas aulas que a gente está discutindo agora o problema da liberdade, né, é o que nós discutimos nas duas últimas aulas. No primeiro momento, vocês vão lembrar que eu deixei vocês caminharem pelo senso comum, pelo cotidiano, né, sobre essa problemática da liberdade. Onde eu fiz para vocês uma pergunta se a liberdade ela existia como um fato concreto ou como uma ilusão. E aí vocês fizeram boas reflexões, boas intervenções e chegaram à conclusão que ela na realidade seria uma ilusão. Só que nós temos um problema filosófico envolvido com a questão da ilusão. Porque para quem está vivendo uma ilusão, para quem está dentro dela, a ilusão é uma verdade. Para quem está de fora, aí sim. Para quem está de fora é ilusão, mas para quem está dentro é uma verdade. Então, pelo menos para aquela pessoa, ela existiria. Ela existiria. Né? Esse é um problema muito filosófico ligado à questão da ilusão e da realidade. Eu vou tentar provar para vocês hoje que, infelizmente, se tratando de liberdade, nem como ilusão, ela existe. Ela é algo que o ser humano sempre alimentou, que o ser humano sempre acreditou, mas ela nunca existiu. Né? E eu não vou usar os meus próprios argumentos, eu não teria capacidade ainda de criar argumentos intelectuais tão profundos para provar a inexistência dela, entende? Eu não teria essa capacidade. Mas tem gente que já criou, e nós vamos hoje conversar com um cara, né? Nós conversamos a respeito de um cara chamado Spinoza, né? Baruch Spinoza, onde na teoria dele a liberdade não existe. Ela não existe. O que dificulta a gente existir, ter a liberdade, é o fato de a gente estar vivendo em sociedade, a gente estar vivendo em grupo, né? Porque segundo ele, a única chance que você teria de ser feliz, de ser livre, o que também tem a ver com felicidade, né? Porque quem é livre é feliz. Então uma coisa não nega e não contradiz a outra. A única chance que você tem de ser livre é se você existisse sozinho no mundo. Né? Se você fosse a única pessoa no mundo. E aí nós vimos que a tese dele é muito bem construída, é muito forte, porque ele vai dizer, porque quando você está vivendo em grupo, em sociedade, aquela sociedade te constrange, entendeu? Ela tem vários meios de constranger você na sua liberdade, por meio das leis, por meio da moral, por meio do medo, por meio da culpa. Tudo isso são mecanismos que nos constrangem na nossa liberdade. Então, segundo ele, para que a gente pudesse ser livre, a gente não poderia ser constrangido nas nossas ações. Infelizmente, nós somos o tempo todo. O tempo todo, né? Foi como eu dei para vocês alguns exemplos, né? Do que ele está querendo dizer, como é que isso funciona. Se você parar para pensar, o constrangimento que a gente sofre, ele é constante, ele é 24 horas. Se você parar para analisar ainda mais profundamente, na época de Baruch Spinoza, você só tinha, ele é de 1600 e alguma coisa, você só tinha dois tipos de constrangimentos que o ser humano sofria. Ou era o que ele estava colocando nas suas teorias, que era o constrangimento social, por meio dessa vida coletiva, e o constrangimento divino, né? Por meio de um ser divino que nos vigiaria, que nos avaliaria, que nos puniria. Né? Então a gente tinha esses dois tipos de constrangimento. Só que hoje, no século XXI, esses constrangimentos que nos impedem a liberdade, eles são muito maiores e muito mais amplos do que da época de Spinoza. E a gente discutiu e viu que um dos mais sérios e mais complicados hoje é o constrangimento tecnológico. Uma vez que a gente é rastreado, monitorado, vigiado 24 horas em qualquer lugar que a gente esteja. Hoje as câmeras elas fazem o papel, inclusive o papel quase que bíblico, né? Daquele diz, Deus está em todos os lugares. Sim, Ele está em todos os lugares e hoje vale para Deus e parece que vale para as câmeras também. Elas estão em todos os lugares, elas nos vigiam. Né? Hoje tem uma tecnologia que ela é muito forte. Cada vez que surgem tecnologias novas, as pessoas falam, nossa, que legal. Temos que parar para pensar, será que as tecnologias que estão surgindo é para nos deixar mais livres ou nos deixar mais vigiados? Ou para limitar cada vez mais a nossa liberdade? Entende? Porque, por exemplo, a tecnologia do reconhecimento facial, que hoje é muito avançada, por exemplo, na China, o cara ele faz uma leitura do seu rosto, ele sabe tudo da sua vida. Tudo da sua vida, entendeu? Inclusive até seu tipo sanguíneo, do que você trabalha, onde você mora, quanto você gasta por mês. Toda a tua vida está em um banco de dados. Eu te pergunto, cadê a liberdade? Isso é ou não é um constrangimento? O problema é que o constrangimento virtual, o constrangimento tecnológico, as pessoas não conseguem perceber.
Entende? Olha só, a gente, por exemplo, aí você vai entender porque está dizendo Spinoza, o constrangimento, ele tira a nossa liberdade. Porra, para pensar hoje em dia. A gente tem tanta segurança, a gente trocou a nossa liberdade por segurança. Entende? A gente hoje aceita ficar fechado, vigiado, enclausurado, simplesmente pelo. Eu não estou falando de pandemia. Eu estou falando que a gente sempre viveu assim. A gente sempre teve uma falsa ideia de liberdade. Entende? A gente sempre teve uma falsa ideia desse processo. Mas a gente sempre é constrangido o tempo todo na nossa sociedade, em nossa liberdade. Então, se você parar para pensar hoje, a gente tem um sistema de sociedade que as pessoas aceitam viver trancadas. Em troca de liberdade. Em troca de quê? De segurança. Em troca de segurança. Então, o primeiro ponto é esse que nós discutimos, né? na ideia, na tese de Spinoza. O constrangimento de viver em sociedade nos impediria de ser livres. E isso aí eu acho que é difícil você derrubar esse argumento dele. É muito difícil derrubar esse argumento dele. Entende? É dificílimo. Talvez alguém chegue e fale, não, isso que ele está colocando é equivocado. Bom, uma das mentes mais brilhantes que nós tivemos na filosofia no século XIX e no século XX, e hoje é um dos mais estudados do século XXI, é o Nietzsche. E o Nietzsche concordou plenamente com o pensamento de Spinoza. E olha que ele não concordava com quase nenhum filósofo. Ele não concordava com quase ninguém, Nietzsche. E é uma grande mente, um cara muito respeitado, muito admirado no mundo acadêmico, Nietzsche. E para ele ter concordado com Spinoza é porque a tese é muito forte. Então a primeira coisa que nos impediria a liberdade seria esse constrangimento que nós sofremos socialmente. Então a liberdade não existe nem como ilusão. Nem como ilusão, porque ela não tem como ela existir em uma sociedade, em uma relação social, onde o constrangimento ele é constante, ele é diário, ele é perpétuo da nossa vida. E com os avanços tecnológicos, mais aumentou o nosso constrangimento. E o segundo ponto que a gente discutiu, para provar essa ideia de Spinoza, que nem como ilusão a liberdade existiria, foi a questão da sua teoria das marcas. Né? Quando Spinoza vai dizer que, na realidade, quando a gente está vivendo em sociedade, todos os encontros que a gente realiza, todos os encontros que a gente faz, marcam a gente e a gente marca as pessoas. E essas marcas que a gente deixa nas pessoas, que a gente recebe das pessoas, elas podem ser positivas ou negativas. Então, se você está tendo relações em maior quantidade com pessoas que estão te marcando negativamente, é óbvio que o seu nível de liberdade é muito menor, o seu constrangimento é muito maior, o que vai refletir no quê? Na sua infelicidade. Se você estiver tendo relacionamentos sociais com pessoas que estão te marcando mais positivamente, é óbvio que a sua relação vai ser de maior liberdade e o seu nível de felicidade vai ser muito maior. Por isso que eu falei que liberdade e felicidade, eles andam juntos. Nesse aspecto, eles andam juntos. E aí, para provar para vocês, eu contei para vocês a história da minha mãe, né? Que ela sempre, quando via uma cadela, ela corria para vacinar a cadela para não ter filhotes. As cachorras da minha mãe nunca cruzaram, todas morriam velhinhas e virgens. Minha mãe achava que o cachorro cruzar e engravidar era um sofrimento. E a gente nunca entendeu isso, até quando ela estava próximo do falecimento, que a gente descobriu, né? Por que minha mãe agiu assim a vida inteira? Porque é porque ela morou na fazenda, quando nós conversamos lá. O meu avô, quando a cachorrinha dela, que chamava Belinha, quando a Belinha tinha filhotes, o meu avô obrigava a minha mãe a jogar os filhotes da Belinha no rio. E minha mãe estava naquela época ali com 7, 8 anos de idade. Então, assim, aquilo ficou marcado na minha mãe, aquele encontro com o meu avô em relação ao cachorro da minha mãe, marcou a minha mãe para a vida inteira. Então, aquela marca constrangia a minha mãe na liberdade de se relacionar, por exemplo, com as próprias cachorras dela. Então, o constrangimento ele pode vir por meio de marcas, e mesmo que a pessoa já tenha morrido, ou já não faça mais parte da sua vida, ainda assim essa pessoa te constrange. Ainda assim ela limita a sua liberdade de ação. Então, a teoria das marcas, quando a gente faz uma pergunta social, as pessoas acham que nós estamos falando de felicidade, não é de felicidade. Quando as pessoas te perguntam, aí, como é que você está? Como é que vai a vida? Eu estou bem. Não, eu estou bem não é a resposta para essa pergunta. A pessoa quer saber, e você sabe, agora você vai entender o que essa pergunta quer dizer. É como vai as suas relações sociais. Você tem se relacionado com pessoas mais positivas? Tem te marcado mais positivamente? Então, você está mais feliz? Ótimo. Não, você tem se relacionado com pessoas mais negativas? Tem te marcado mais negativamente? Como é que você está? Péssimo. Então, essa pergunta tem a ver com que tipo de relações, que tipos de marca você está recebendo do mundo, das pessoas que estão se relacionando com você. E aí você percebe que a liberdade ela depende muito desses relacionamentos, dessas marcas. Consequentemente, você não pode controlar com quem você se encontra no mundo, você não pode controlar com quem você vai cruzar nesse mundo, você não pode controlar que tipo de marca a pessoa vai imprimir em você. Consequentemente, a sua liberdade inexiste, segundo Spinoza. É uma teoria, gente, não é uma verdade absoluta.
É uma ideia filosófica muito bem construída, muito profunda, sobre a dificuldade de você viver a liberdade estando em sociedade. E aí não tem como a gente fugir disso, não tem. Né? Por enquanto, é o que nós discutimos até aqui. Quando voltarmos do recesso, aí nós vamos entrar cada vez mais a fundo nesse pensamento, nessas reflexões, até chegarmos sim aonde nós queremos dialogar, que é com Nietzsche. Mas para chegar em Nietzsche, nós temos que primeiro preparar toda essa caminhada, tá bom? Então foi só um resumo da nossa aula. Tenham um bom recesso para vocês e um bom dia.